Olá! A diferença dos juros entre o que o banco empresta e o que paga aos investidores é 11 vezes maior do que em países desenvolvidos. Perde apenas para a Austrália. E isso é o que os economistas chamam de spread bancário. Isso preocupa muito o governo porque reduz o crédito no mercado. Com menos crédito, há redução no emprego, na renda, no consumo e fica mais difícil o país sair da crise econômica. O deputado Pedro Eugênio apresentou um projeto de lei que, segundo ele, vai pressionar a redução do spread bancário no Brasil. Deputado, como vai? Tudo bem. Então, estamos aqui para discutir essa questão que eu acho que talvez seja uma das questões mais importantes que temos hoje na atualidade, né? Deputado, como esse projeto? Esse projeto, ele cria um sistema de metas para as margens bancárias, né? A margem bancária é chamada aí de spread, né? O nome em inglês a gente preferiu batizá-lo, né, por um nome em português que significa a mesma coisa. A margem é aquilo que o banco coloca em cima do gasto que ele tem na captação para emprestar às pessoas e às empresas. Essa margem no Brasil é altíssima, é a maior do mundo. E sempre que se discute essa questão, na Comissão de Finanças e Tributação, que participo, na legislatura passada houve uma subcomissão que fez um trabalho extenso sobre esse assunto, mas sempre se coloca o seguinte: vamos aumentar a concorrência entre os bancos e vamos criar condições para o spread baixar de forma indireta. Por exemplo... Quais seriam os mecanismos de forma indireta? Indireta. Então? Por exemplo, a inadimplência, né? Ela, devido à crise, ela está aumentando, está chegando aí a 5% no país. Essa inadimplência forçaria os bancos a cobrar mais caro de quem paga para poder cobrir o que não paga. Alguns problemas de garantias, quando o banco ele procura emprestar, ele procura também identificar garantias. E em alguns países as garantias são mais fáceis de serem colocadas. No Brasil, por exemplo, as casas em que as pessoas moram não podem ser dadas de garantias, o que, aliás, é uma coisa boa, tem que manter isso, que as pessoas não podem ter suas habitações. E qual a garantia que o banco teria para emprestar no lugar da casa? Bem, nos Estados Unidos, eles deixam a casa ser colocada como garantia. Apesar disso, deu no que deu. A crise mundial começou no sistema de habitação americano, justamente porque eles emprestaram mais do que deviam. Mas a verdade é a seguinte: essas providências, atacando as coisas indiretas, elas não surtiram efeito. O que é que surte efeito? Na nossa opinião, surte efeito a concorrência entre os bancos a partir dos bancos públicos. Banco do Brasil, Caixa Econômica estão baixando, isso é uma iniciativa que o governo Lula tomou, e isso é importante, porque à medida que no Banco do Brasil, que são grandes bancos, na Caixa Econômica, eles cobram menos, os grandes bancos e até os pequenos e médios bancos vão procurar baixar também. Isso é uma coisa importante. Mas entendemos que temos que atacar de forma mais direta o problema, colocando para os bancos o seguinte: olha, temos uma meta. Hoje o spread está em torno de 30%, o maior do mundo, né? Vamos ter uma meta de X. Né? Não quero nem dizer aqui número, porque isso depende de estudos. A lei transfere para o Banco Central a responsabilidade de definir essa meta. Nós não estamos nos metendo nessa questão operacional. Então, se define aquela meta mais baixa, que é onde a gente quer chegar. Os bancos que atingirem essa meta durante o ano, ao final do ano, eles passam a ter algum tipo de vantagem. Eles, por exemplo, os bancos que atingirem a meta, eles vão ter um compulsório menor. Aquela parte do dinheiro que fica retida no Banco Central e que eles não podem utilizar, que é deles, é dos depósitos à vista que são feitos nos bancos. Para os bancos que atingissem a meta, eles teriam acesso a mais recursos. Deputado, um exemplo. Essa meta, o senhor calcula quanto que essa meta está acima? Os bancos estão, com isso, lucrando quanto a mais? Olha, é difícil. Nos juros. Olha, nós sabemos que os bancos têm tido nos seus balanços lucratividades recordes, sucessivas. E essa lucratividade ela está totalmente relacionada
É só olhar os balanços dos bancos. Eu não teria aqui o número exato para dizer percentualmente agora, mas os balanços estão aí publicados e quando eles divulgam, saem nos jornais em primeira página. São lucros muito fortes, muito altos, e esses lucros refletem justamente uma margem alta, que é exatamente o spread, né? Então, quando nós defendemos que haja uma meta, é para fazer com que isso caia e haja uma premiação, digamos assim, através de compulsório, uma taxa de remuneração dos depósitos à vista que os bancos têm no Banco Central, eles sejam maiores para os bancos que cumpram a meta. A questão tributária também pode ser utilizada como estímulo, ou seja, aqueles bancos que cumpram a meta sofrerem uma tributação nos tributos regulatórios, como o IOF menor. Então, criar mecanismos para forçar, digamos assim, o banco, mas não tabelando, não é um tabelamento. Seria uma espécie de um prêmio para quem baixar, o banco que baixar mais os juros, ele teria um prêmio, um a mais, uma compensação para essa queda dos juros mais rápida. Pode ser visto assim, de fato, beneficiaria o banco, desde que ele transferisse para a população e para as empresas, porque esse benefício só viria depois. Se defende, por exemplo, que seja reduzido a tributação sobre as operações financeiras. Se reduzir a tributação, vai haver um spread menor, uma margem menor. Ou então, vamos diminuir o compulsório. Nós tivemos uma audiência pública lá na Comissão da Crise, que eu sou relator dessa comissão, o deputado Albano Franco é o presidente, e se defendeu lá, os bancos defenderam que o compulsório diminuísse. Só que, recentemente, o governo diminuiu o compulsório em cerca de 85 bilhões. E eles abaixaram? Não baixaram na mesma proporção, nem de longe, né? Então, esses mecanismos indiretos, baixar o imposto, baixar o compulsório, sem estar amarrado com o resultado, é o que o nosso projeto, que aliás não é só meu, é do deputado Bezoini e do deputado Vinhati, companheiros meus de partido, e nós três apresentamos esse projeto. Então, a ideia é amarrar o benefício com o resultado. Não é uma premiação no sentido assim, que fosse um liberalismo do poder público. Não, é amarrar o resultado à modificação nesses fatores que têm relação com a margem. Deputado, os bancos públicos, o senhor disse que deve começar pelos bancos públicos, mas não existe uma sobretaxa ainda muito alta nos bancos públicos? Olha, os bancos públicos vinham cobrando até algum tempo, não muito distante, taxas parecidas com as dos bancos privados. Foi o advento da crise que fez com que o governo se empenhasse e se colocasse de forma mais forte junto aos bancos que têm o poder público, a União como acionista majoritário, para que eles reduzissem a taxa de juros. Então, hoje, a Caixa Econômica tem as menores taxas do mercado e o Banco do Brasil acaba de anunciar, recentemente, a redução também de suas taxas. Nós teríamos que, seria também uma obrigatoriedade desse projeto, que fossem publicadas as margens de cada banco, para que a população, de forma transparente, as pessoas, as empresas, pudessem ver como é que seu banco está se comportando, né? Contribui muito com essa margem alta as famosas taxas, taxa disso, taxa daquilo. Você tira um extrato numa máquina dessas eletrônicas, já cobra uma taxa. Talão de cheque, taxa. Essas taxas são uma fonte de receita muito forte para os bancos. Deputado, o senhor falou que seriam premiadas, mas aqueles que não cumprirem essas metas, existe algum tipo de punição que o senhor prevê no projeto? Bem, o projeto prevê que essas variáveis e outras que o Banco Central possa acrescentar, nós deixamos aberta a possibilidade de outros elementos que o Banco Central entenda fazer, ele acrescente, mas isso serve para beneficiar alguns, digamos assim. Na realidade, não é bem um benefício, é porque elas estariam cumprindo a meta, estariam reduzindo, né, o spread,
mas vamos usar esse termo, beneficiar alguns, e aqueles que não cumprirem a meta, na melhor das hipóteses, continuariam da mesma forma, pagando o mesmo nível de impostos, com o mesmo nível de compulsório, com a mesma remuneração dos seus depósitos. Agora, pode-se, e a lei prevê isso, a possibilidade de que o compulsório, por exemplo, vamos ficar na questão do compulsório, ele seja aumentado para os bancos que não cumprem a meta. Pode haver também essa providência, de dizer, olha, banco, você não cumpriu a meta, você vai agora ter que recolher um compulsório maior. Tá, deputado, e o projeto? Está tramitando como? Em que pé está essa tramitação? Bem, é Onde muito está? recente, não é? O momento em que nós protocolamos o projeto, ele agora será distribuído para as comissões, ele está sendo distribuído para as comissões, deverá com certeza ir para a Comissão de Finanças e Tributação da Câmara, depois para a Comissão de Constituição e Justiça. Não acredito que a mesa distribua para nenhuma outra comissão, porque ele é muito específico da questão financeira e tributária. Portanto, feito isso, serão designados relatores nas duas comissões, ele será votado e aí ele segue para o Senado. Esse é o caminho. É terminativo e não vai a plenário? Ele não vai a plenário, ele é terminativo nas comissões. Nas comissões. Deputado, muito obrigada pela presença. Vamos torcer para que esses juros caiam rápido e que a população brasileira possa tomar mais dinheiro e ter mais receita para sobreviver, até para casa própria. É importante que as pessoas estejam acompanhando a tramitação do projeto, porque a pressão popular, no sentido de apoiá-lo, é um fator importante para que ele seja viabilizado. Obrigada e até a próxima. Vamos acompanhar o projeto. Obrigado. Obrigada a você que também está em casa e até a próxima.